mapas. Inicialmente, a gente pode falar em modelos de representação terrestre. O que são esses modelos? A Terra, ela, na sua forma verdadeira, que a gente chama de mundo real, o modelo de representação do mundo real, ele tem em si muitas, infinitas irregularidades que complicam, de certa forma, a elaboração da descrição cartográfica, do desenho, da medição, da definição, inclusive de nomenclatura, de formas que constituem aquilo que está posto aos nossos olhos, que é a paisagem do espaço geográfico. Então, dentro daquilo que é necessário para a cartografia, a gente tem que abordar a existência de modelos. Esses modelos, quanto mais complexos, mais cálculos existem para que eles sejam definidos, e mais difícil se torna a representação do planeta. Por isso, a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre a forma como o planeta se desenvolveu ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Existem forças que moldam a superfície terrestre, e essas forças elas provêm de dentro, chamados processos endógenos, né? As forças tectônicas, o vulcanismo, os abalos sísmicos, entre outros. E existem as forças exógenas, as forças de fora. E entre elas a principal talvez é a própria atuação antrópica do ser humano, né? E mais intensivamente o intemperismo, a erosão, a chuva, a neve, o gradiente térmico de algumas regiões, e que com o passar do tempo isso vem afetando de forma mais ou menos intensa algumas regiões do planeta, e fazendo com que então esse relevo terrestre vá se alterando, e de alguma forma isso também impacta a cartografia, porque, como eu já comentei na aula, os mapas eles têm duração, eles têm uma vida útil, e por terem uma vida útil exatamente em função de que a Terra muda, a dinâmica das pessoas muda, a paisagem muda. Mudando tudo isso, é necessário repetidamente que o processo cartográfico ele seja renovado. Por isso é tão importante essa nossa atividade profissional de geoprocessamento, porque exatamente na medida em que a paisagem se altera, há necessidade de um novo mapeamento para que a gente defina novas medidas, novas informações que vão ser importantes para os processos produtivos. Como eu estava falando, essas forças, elas em negrito, como está aqui nesse slide, fala em gravidade, força centrífuga, constituição diferente dos materiais que a formam, especialmente nessa questão da constituição diferente que eu falo aqui, os minerais metálicos, né, o ferro, que de alguma forma influenciam esse campo gravitacional que existe no planeta. Tá? Então, nós podemos dizer assim que essas forças tectônicas, tanto internas como o intemperismo e externo, modificam a superfície terrestre. E essas irregularidades topográficas é exatamente o produto do mapeamento, ou seja, é sobre essas irregularidades topográficas que nós atuamos, fazendo mapas, determinando as diferenças existentes naquilo que constitui a superfície terrestre. Bem superficialmente falando, nessas forças internas, tudo isso é fruto desta constituição da estrutura interna do planeta, né? Quer dizer, vem desde o núcleo interno até a crosta continental, a crosta oceânica, e visto numa perspectiva de composição química, né? Assim como numa outra visão de movimento desses materiais, né, das questões físicas que envolvem a produção da crosta como ela é hoje. Por exemplo, se vocês pensarem a uma erupção vulcânica, o que ela produz de alteração na superfície, nas regiões próximas, um terremoto, qualquer outro fenômeno natural que seja procedente destes movimentos dos materiais que constituem o interior da massa terrestre. Isso tudo é fator que altera as características físicas do planeta. E alterarem as características físicas do planeta, nós vamos chegar ao conceito do primeiro modelo de representação terrestre que a gente vai comentar, que é o geoide. Então,
o geoide, ele é a forma física do planeta Terra, uma forma física que nós não enxergamos. É uma forma que vem exatamente da ação que existe do campo gravitacional do planeta Terra. Imaginamos assim, o planeta tendo a ação da gravidade em todas as suas infinitas direções perpendiculares à superfície terrestre. E esse campo gravitacional ele se mantém em um chamado equilíbrio equipotencial. Esse equilíbrio equipotencial é que, para vocês terem uma ideia, mantém a água dos oceanos supostamente em nível, né? Tanto é que o geoide ele é tão importante na cartografia porque a partir do geoide é que se determinam as altitudes terrestres. É na zona de contato entre a superfície terrestre topográfica e o geoide que parte o nosso marco zero, nível zero das altitudes. Então a gente vai falar sobre o geoide nesse intuito, de entender que ele é o modelo de representação terrestre que define a forma física do planeta. O geoide, da forma como esse slide está mostrando, e vocês observam, é o planeta Terra como ele existe. E aqui do lado, mostrando as forças gravitacionais agindo sobre a Terra, vão definir uma forma irregular para o planeta. Tá? Aqui a gente está falando em potencial gravitacional em equilíbrio. Eu falei agora há pouco ainda em equipotencial gravitacional, quer dizer, exatamente a mesma coisa. O equilíbrio desse potencial gravitacional é o que gera essa forma física da Terra, que acaba por manter os oceanos nas suas massas de água, dividindo esses continentes, e sob os continentes a forma que a gravidade incide dentro de uma relação de equilíbrio em todo o planeta. Conceitualmente, vamos voltar aqui, o geoide ele é a superfície equipotencial gravitacional que mais se aproxima da superfície formada pelo prolongamento dos oceanos, que é o nível médio dos mares, sob os continentes, ou seja, abaixo dos continentes. Então essa superfície ela sofre variações que ocorrem, alterações no campo gravitacional terrestre, e não segue as leis matemáticas que permitem um modelamento da Terra. Vamos voltar aqui e tentar entender isso na medida em que a gente observa esse slide em movimento. Como que a gente vai equacionar uma forma irregular e complexa dessas, de maneira que a gente tenha parâmetros para que se possa definir as alterações existentes na superfície terrestre, como altitudes, como áreas, volumes, entre outras. Então, o que nós podemos dizer? Havendo essa superfície irregular, física, que corresponde ao modelo do equipotencial gravitacional terrestre, esse modelo de representação, ele dificulta, para não dizer impede, mas dificulta de forma muito crítica o modelamento matemático terrestre. Mas, ainda assim, como está escrito aqui, ele é empregado como referência para as determinações que eu havia falado alguns minutos atrás. É a partir do geoide, na sua linha de contato com a superfície topográfica, que se definem as altitudes, o nível médio dos mares. Indo adiante, como é que se define então o geoide? O geoide ele é definido a partir de diversas medições chamadas gravimétricas, portanto medições da gravidade, em diversos pontos distribuídos no planeta Terra, para que a partir dessas medições se alcance um modelo de ação gravitacional equilibrada. Tá? Então, a gravimetria, conceitualmente, é o método da geodésia física que determina os níveis do campo gravitacional terrestre. E a partir disso se determina o geoide. E o geoide, por sua vez, ele é determinado com precisão de poucos centímetros, como vocês estão lendo ali, e através de medições gravimétricas com pontos bem distribuídos sobre a Terra. A densidade desses pontos é muitíssimo importante para a determinação do geoide. O que vem a ser isso? Quanto mais pontos de medição gravimétrica existirem na superfície terrestre,
mais precisa é aquela figura geoidal que a gente acabou de observar aqui, que a gente acabou de enxergar. Essa figura irregular que muitos aí dizem que se assemelha a uma batata. Tá? Então essa é a gravimetria, o método que se destina a medir o campo gravitacional e que a partir do equilíbrio desse campo gravitacional se define este modelo de representação terrestre chamado geoide. Como eu havia falado, a incidência da gravidade de todos os locais, vamos entender assim que cada uma dessas setas aqui representa um possível local de medição gravimétrica. A gravidade no local, a incidência dela, ela é perpendicular à superfície da Terra, ou seja, ela é ortométrica. Orto significa ângulo reto, perpendicular. E aí, então, é por ser, né, ortométrica essa ação da gravidade em todos os pontos terrestres, é que nós temos a determinação de uma superfície equipotencial. E essa superfície potencial, chamada geoide, que na verdade é um modelo geoidal, é que é utilizado como referência para as altitudes ortométricas, chamada distância contada sobre a vertical. Tá? Então, antes de passar para o elipsoide, bem rapidamente falando, o geoide é a forma física da Terra, definido a partir da medição do campo gravitacional equipotencial, o campo gravitacional em equilíbrio. Essa medição é obtida em pontos que são pontos de medição gravimétrica. Tá? Então, esse é o resumo desse modelo. Voltando aqui ao Moodle, pessoal, ainda falando um pouco de geoide, eu vou pedir que vocês assistam a esse vídeo da Agência Espacial Europeia, que dá um bom entendimento sobre o que é gravimetria, a importância das medições dos potenciais gravimétricos do planeta, e a capa do vídeo já mostra aqui a figura geoidal. Então assistam isso para ter um aprofundamento do entendimento dessas explicações que eu passei, e na sequência a gente já vai falar sobre elipsoide no próximo capítulo desse vídeo.